Vamos ouvir o Lula agora falando sobre aquele encontro com o Bolsonaro que foi articulado pelo Guido Mantega. Mas prestem atenção nas datas e os comentários, depois a gente vai reforçar. Solta aí. Primeiro, eu já recebi, nesse mandato meu, Itaú, o Bradesco, o Santander, o BG Pactual, todos os bancos eu já recebi. E quando não tinha uma agenda marcada comigo, quando o Guido veio com o André Volcaro a Brasília e pediu se eu puder atender, ele veio conversar comigo, eu chamei o Galípolo, acho que chamei o Rui Costa, que é da Bahia, que conhecia ele, e ele então me contou da perseguição que ele estava sofrendo, uma perseguição, que tinha gente interessada em derrubar ele, que não sei das contas e tal. O que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa, tá? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. Você tem experiência na política e eu gostaria de alertar a seguinte questão. Essa reunião com Volcaro foi em 2024, dezembro de 2024. Em 2024 não tem nenhuma investigação do Banco Central, pelo menos aparente. Sim. Como então o presidente Lula, e eu atribuo a duas opções, ou ele mentiu, ou ele não tinha informação. Porque se em 2024 não tinha nenhuma investigação, por que ele garantiu que não teria nenhuma perseguição e que a investigação seria técnica, se não tinha investigação? Muito simples. Ele mentiu. O que é uma coisa que o Lula sabe fazer de forma impecável, né? Se tem alguém que mente, e mente muito nesse país, é o Lula, como a gente se refere a ele, né? E outra coisa, ele diz ali que ele se reuniu já com o Bradesco, com o Itaú, com o Santander. Gente, esses são bancos enormes, são grandes balanços, são bancos que servem a milhões de brasileiros. Quem é o Banco Master na fila do pão para ir até o presidente Lula? Quem é o Banco Master? Existem inúmeros outros pequenos bancos por aí que jamais se sentaram na mesa da presidência com o presidente Lula. Jamais. E não vão sentar. Ele só foi lá se sentar na mesa com o Lula porque o Guido Mantega estava recebendo R$1 milhão e provavelmente o Lula tinha informações e mentiu aqui, que não vai ter investigação, perseguição política. E como alguém já disse aqui, o Volcaro foi lá, todo manhoso, eu estou sendo perseguido, coitado de mim. Quer dizer, é ridículo, um homem de, quase 40 anos, resmungando com o presidente da República que está sendo perseguido. Vai lá cuidar dos seus negócios, faça negócios com boa reputação, faça negócios orientados para o cliente. Mas não está fazendo bobagem, para não falar outra palavra, né? E vai lá pedir arrego ao presidente. Por que o Volcaro foi falar com o presidente Lula? Por quê? Isso é uma pergunta que eu faço todos os dias quando leio sobre esse escândalo. Tem uma série de outros banqueiros pequenos que nunca se sentaram e nunca vão se sentar com nenhum presidente. Por que o Volcaro esteve lá na frente dele? Mas, Luiz Arthur, não fecha essa data. Quando ele fala que ia ter uma investigação técnica, não tinha investigação nenhuma. Eu concordo com o Cris. Sabe por que não recebia outros presidente de banco, porque ninguém pagou para o Guido Mantega 1 milhão por mês para fazer isso. Claro. Ô, Segredo, eu tenho algumas hipóteses. Diga. Como a gente sabe que o Volcaro comprou gente dentro da Polícia Federal para receber informações em primeira mão, pode ser que o informante dele dentro da Polícia Federal, lá em 2024, já tinha dito que tinha um zum ali envolvendo o Banco Master. E ele tentou se antecipar o problema, pagou para o Guido Mantega e foi reclamar com o Lula, tentando convencer o Galípolo. E aí eu gostaria de ser uma mosquinha para saber o que o Galípolo falou para o Lula antes da reunião. Porque imagina a cena, o Lula chama o Galípolo, vem para cá urgente que eu vou receber o Volcaro, porque o Guido Mantega está pedindo. Aí chega o Galípolo lá, ele deve ter perguntado, Galípolo, o que é esse Banco Master aí? O que é esse Volcaro? O Galípolo, que é um cara do mercado financeiro, sabia, como o mercado financeiro sabia, que era um banco muito problemático. Sim. Ele deve ter dito, presidente, cuidado,
Porque esse banco é super enrolado, pode ter problema aí dentro, aliás, deve ter problema. Aí imagina a cena, o Lula recebe o Vorcaro, ele vai falar o quê pro Vorcaro? Vai falar que vai investigar, que não vai investigar? Então ele ficou mentindo, enrolando, só para justificar o pagamento que o Guido Mantega recebeu do Vorcaro. Agora, a Cris tem toda a razão. O Lula, assim, burro ele não é. Agora, eu acho que ele foi burro, com todo respeito nesse caso. Porque assim, você não pode receber um banqueiro de quinta categoria, de um banco enrolado, fora da agenda oficial. Foram 4 reuniões. Secretas, fora da agenda. Porque é óbvio que você vai levar um monte de suspeição contra si mesmo. Então é óbvio que a gente não sabe a verdade dessa reunião. A gente não sabe se o Vorcaro fez alguma proposta indecente para o Lula. A gente não sabe. Porque só quem estava lá era o Guido Mantega, o Galípolo, o Lula e o Vorcaro. Um dos 4 precisa contar a verdade. Bem que o Vorcaro poderia contar numa eventual delação premiada. Bem, sim. Juliana, o Banco Master, e eu concordo com o Luiz Arthur, todo mundo sabia que tinha alguma coisa errada. Estava pagando muito acima do mercado. E aí fica fácil explicar por que ele comprava tudo. Imagina, se o rombo parece que foram 60 bilhões, pagar 1 bi para um monte de gente, 129 que não foram pagos ainda, todos, da esposa do Alexandre de Moraes, 5 milhões e poucos para Lewandowski, 3 milhões, ou sei lá quanto, para Guido Mantega, e Ciro Nogueira, e mesada por aqui, mesada por lá, segundo as investigações. Então ele comprava gente com dinheiro que não era dele. Exatamente. É o que eu acho. Eu acho que tem gente por trás de uma república toda. Eu acho que as pessoas precisam começar... Desculpa. Vamos ver, gol de quem? Aleluia! Desculpa, Juliana, por favor, mas hoje é um dia especial. Hoje é. Foi do o que Messi? eu acho. Foi do Messi. Foi? Que Sério? bom. Estão dizendo aqui no chat, né? Então, eu acredito. Messi. Ele... Gente, o Messi não pega um micróbio? Um resfriado. Ok, não seca o Messi, coitado. gosto do Messi, gente. Eu acho que eu sou a única brasileira que gosta do Messi. Eu tô achando Não, isso. tem um monte de gente aqui, um monte de gente. Ó. E a gente Vera torce pro Lúcia, Brasil. só para te deixar aí, voltamos contigo, mas vamos comemorar um pouquinho. Vera Lúcia disse, Segre, torço para a Argentina porque meu avô veio da Argentina. Aí depois, boa tarde, Segre, você pode dizer para... Porque o professor Suano saiu. Claro, ele pediu sair do Faroche por uma questão de horários. Ele está todos os dias no Jornal da Manhã, das 7 às 10 horas, no Jornal da Oeste, primeira edição, com Daniel Vidal. Mas tem várias pessoas aqui torcendo pela Argentina, né? Então, por favor, bom. desculpa te atrapalhar. Não, foi merecido o gol aí. Só vou torcer para o Brasil contra a Argentina, isso é fato. Se for na final, aí a gente vai ter uma briga aí. Eu não sei por quem eu vou torcer. Não, eu sei. Você vai torcer para a Argentina. Não necessariamente. Eu torço para aquele que ganhe. Estou em cima do muro. Se ganhar o Brasil, torci pelo Brasil. Não é centrão. Você é centrão? Não, não sou centrão. Sou direita bem raiz. Por favor, hein? Só quem fica em cima do muro é gato, caco de vidro e centrão. É isso aí. Caco de vidro é boa. Então, como eu estava falando do caso do Banco Master, para mim o Vorcaro é um bonequinho de ventrílogo de alguém ou de alguém. São muita gente envolvida nisso. É muito dinheiro, Segre. É muita... Isso está sustentando uma república toda. O que me entristece é saber que existe 503 deputados federais, 81 senadores... E nada acontece para realmente ter um desfecho positivo aí para o brasileiro. Isso precisa chegar aos finalmente. A mulher do Alexandre de Moraes recebeu 129 milhões. O que vai acontecer com ela? Qual vai ser o desfecho com essa pessoa? Então, nós não podemos deixar com que essas coisas se tornem esquecidas. Nós temos que nos juntar, brasileiros. E uma coisa que eu luto muito, Segre, para as pessoas lutarem por pautas. O que eu vejo muito na internet e que me entristece é de ver que existe uma direita que está só nas redes sociais aplaudindo videozinhos para engajamento de político. Eu tenho uma história para contar sobre um vídeo que eu vi que o Carlos Jordi postou e eu acho... Ele postou um vídeo que viralizou ontem, mas como eu estava muito ocupada, eu não consegui falar sobre o assunto. É um vídeo da senadora Soraya Tronic, que é do meu Mato Grosso do Sul. É uma pessoa que hoje eu sou a opositora ferrenha dela, eu sou a número 1. Eu fui a primeira pessoa, ela era uma amiga minha. Ela era uma amiga minha.
Eu fui assessora dela. Inclusive, eu pedi para sair do mandato quando ela começou a trair a direita e a trair, que foi em 2020, né, um ano depois de ser eleita. Então, viralizou ontem o vídeo dela, Segré, sobre a esquerda chamando ela de fascista. Olha aí a fascista. E todo mundo está publicando, achando o máximo, rindo sobre essa pauta. E é uma pauta muito séria, porque é uma pauta que hoje ela não é mais fascista, ou nunca foi fascista, e não existe chamar a gente de fascista. A pauta, Segré, não é para viralizar na internet, a pauta é para resolver os problemas do Brasil, e é o que eu não estou vendo. Pré-candidatos a deputados federais, senadores e deputados estaduais brincando de fazer política na internet para ganhar engajamento, e não estão falando de pautas concretas. Este vídeo que viralizou da senadora Soraya, eu com experiência própria, eu vi que esse vídeo foi gravado na posse do Lula, ou seja, em janeiro de 2023, e na época os petistas chamaram ela de fascista porque ela estava na posse. Mas ali na posse ela já estava sinalizando que ela iria fazer parte da base dele, certo? Sim. Este é um vídeo totalmente plantado da esquerda, porque ela hoje é uma pessoa de esquerda. E ela divide voto com outro deputado federal, que chama Vander Lobé, e os dois estão concorrendo com a ajuda do o Vander, e ela é a candidata do Lula. Então, esse vídeo foi plantado para o petista ganhar. Os dois são péssimos, nenhum dos dois vão ganhar o Senado do Mato Grosso do Sul. Inclusive, o Senado do Mato Grosso do Sul está bem complicado. São 4 vagas, são 4 candidatos para 2 vagas. Está tendo guerra lá de Senado, depois a gente pode falar sobre isso. E eu acho que as pessoas precisam se atentar em pautas e saber o que realmente é verdade para não ficar bonequinho de ventríloco. Maria. Segré, você me permite aqui voltar um pouco aqui na fala do Lula, quando ele fala algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeira delas eu chamei o Rui Costa, que parece que conhecia o Vorcaro. Conhecia muito bem, porque na época que o Vorcaro adquiriu a EBAL, lá na Bahia, Rui Costa era o advogado em 2018, salvo me engano, quando foi lá o Augusto Lima, que foi pedir a Vorcaro dinheiro para investir no projeto do Crédito Sexta na Bahia. Então, eles têm uma relação ali, pelo menos, de negócios. Então, olha só quem Lula vai chamar para uma dessas 4 reuniões que a gente sabe até agora que se teve. Outra coisa foi que ele falou... outras 2 coisas. A primeira não haverá punição política, e sim técnica. Conhecendo Lula, duvido muito. Porque a gente já viu na quinta-feira, quando o Jacques Wagner deu aquela entrevista para a Band, e ele falou, sou amigo do Lula há 40 anos. Meu querido, se tiver reeleição em jogo, não tem amizade certa e vai ter punição política certa sim. Porque Lula só pensa em uma coisa nessa vida, e não é no povo brasileiro, é no ganho político dele. Então ele pode eliminar quem for para olhar ali a reeleição certeira dele. Então não tem 40 anos de amizade, não tem promessa feita em reunião a portas fechadas. Lula quer ganhar e vai passar o trator em quem tiver que passar para conseguir atingir esse objetivo. Muito bacana, o pai do povo, né? E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui é quando ele fala, fique tranquilo, ele dá ali já no final da fala dele, que eu falo assim, lavagem de dinheiro. O tom é muito assim... qualquer coisa, sabe? Então, não sei, me levantou suspeitas num tom de pessoa do tipo assim, lavagem de dinheiro, não dá em nada, não. Eu tô só supondo aqui do que eu interpretei, não tô dizendo que é o caso. Mas essas coisas me chamaram a atenção no áudio que a gente veiculou aqui.